Olá a todos, sejam bem-vindos a esta quarta sessão sobre a Surya Aikal, a Epístola do Templo, epístola que Shoghi Effendi descreveu como uma das mais desafiadoras epístolas de Baha'u'lláh. Hoje vamos abordar o tema da humanidade e dos assuntos humanos, e os tópicos que proponho para hoje são estes que estão aqui indicados. Lembro mais uma vez o nosso método de abordagem. Nós vamos começar por abordar os 4 tópicos centrais que estão na Epístola Central da Surya Aikal e depois vamos olhar para as mensagens a reis e imperadores que também fazem parte desta epístola. Esta expressão, um novo povo, por vezes também referida como uma nova criação nas escrituras bahais ou uma nova raça de homens, é algo que encontramos com alguma frequência nas escrituras. É uma expressão que tem significados espirituais e sociais profundos e descrevem, acima de tudo, um renascimento espiritual, não só dos indivíduos, mas também da sociedade como um todo. Com a sua missão, Baha'u'lláh propõe-se transformar profundamente a sociedade. E não é apenas uma alteração do seu sistema de crenças, ou um novo sistema legal, ou um novo sistema de organização religiosa. Não. É uma mudança que é descrita frequentemente como um culminar de um processo de amadurecimento coletivo. Processo esse que a humanidade tem vindo a viver ao longo da sua história. E é por isso que nós encontramos nas nossas escrituras expressões como uma nova raça de homens que, vemos aqui na Surya Akal, tem origem no templo. O templo que é o manifestante, que é Baha'u'lláh. Ao longo da história, houve várias ideologias utópicas que propuseram a criação de um homem novo. E esse homem novo era apresentado com figuras modelares que exibiam virtudes como o altruísmo, o conhecimento, a dedicação ao trabalho, vigor físico e fervor ideológico. Eram ideologias que assumiam que o ser humano podia ser totalmente reinventado nos seus valores, nos seus modelos mentais, e que os anteriores valores e os anteriores modelos mentais podiam ser totalmente eliminados e substituídos por esses novos valores. E prometia-se que surgiria um mundo novo, liderado ou dominado por esse homem novo. Mas nós olhamos para a história e percebemos que os frutos dessas ideologias foram trágicos. Ao tentar criar um mundo novo, essas ideologias acabaram por escravizar e sacrificar os povos que pretendiam servir. Parece-me que essas ideologias cometeram 2 erros fundamentais. Por um lado, vê o ser humano como uma espécie de folha de papel que poderia ser totalmente apagada e escrita de novo. E depois, talvez mais importante ainda, ignoraram que o ser humano é, acima de tudo, um ser espiritual e que tem necessidades espirituais. Vamos ver agora o que diz a Surya Aikal sobre esta nova criação, esta nova raça de homens. Nos parágrafos 13 e 14 encontramos estas palavras. À sombra de cada letra deste templo, vamos erguer um povo cuja dimensão ninguém conhece salvo Deus o amparo no perigo que subsiste por si próprio. Em breve, Deus fará sair do seu templo aquelas almas que permanecerão imperturbáveis perante as insinuações dos rebeldes e que beberão constantemente do cálice que de facto é a vida. Estes, em verdade, são dos ditosos. Estes são os servos que se mantêm no abrigo da eterna misericórdia do seu Senhor e que permanecem impassíveis face aos que procuram obstruir o seu caminho. Nas suas faces pode-se ver o brilho da luz do Todo Misericordioso e nos seus corações pode-se ouvir a lembrança do meu nome, Todo Misericordioso e Inacessível. Já tínhamos falado
numa sessão anterior sobre o significado de cada uma das letras do templo, que é mencionado aqui. E vimos também, numa sessão anterior, que ao falar das letras do templo e ao falar dos membros do templo, Bahá'u'lláh promete o aparecimento de novos apoiantes da sua causa. Já no parágrafo 15, encontramos estas palavras. Estes são aqueles que circulam em torno da causa de Deus, tal como uma sombra gira em torno do sol. É em virtude do seu movimento que todas as coisas se movem, e é devido à sua tranquilidade que todas as coisas ficam em repouso, se apenas pudessem estar seguros disso. Através deles, os crentes na unidade divina voltaram-se para aquilo que é o objeto de adoração de toda a criação, e por eles os corações dos justos encontram sossego e serenidade, se apenas o soubessem. Através deles, a terra foi criada. As chuvas fizeram chover as suas dádivas. O pão da santidade desceu do céu da graça, se apenas o percebessem. Podemos perceber nestas palavras que os crentes que servem a causa de Bahá'u'lláh se tornam agentes de transformação social. E essa transformação é descrita com simbolismos. Por exemplo, refere-se à terra que é criada de novo, as chuvas que fazem chover dádivas, o pão que é o pão que desce do céu. Enfim, tudo isto são formas simbólicas de descrever a influência dos crentes que seguem a causa de Bahá'u'lláh. Já no parágrafo 16 encontramos estas palavras. Estas almas são os protetores da causa de Deus na terra, que protegerão a sua beleza contra o povo escuro agitado por todo o descrente rejeitado. No caminho do seu Senhor, elas não temem pelas suas vidas. Pelo contrário, sacrificarão todo o seu ser no seu desejo intenso de contemplar a face do seu bem-amado e a sua exaltação neste nome, o Omnipotente, o Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso, o Santíssimo. Lemos nestas palavras referências a crentes com um grau de devoção e amor à causa extremamente elevado. Encontramos também na Surah Al-Kahf várias exortações e ensinamentos para os crentes. Os ensinamentos apresentados por Bahá'u'lláh são a base de uma nova ética comum a ser partilhada por uma sociedade global. E os seus ensinamentos abordam diversos aspectos da vida individual e coletiva. Para aqueles que o reconhecem como manifestante de Deus, a Surah Al-Kahf vai apresentar várias exortações que podemos considerar como um ethos Bahá'í e também vários mandamentos, isto é, regras que se devem necessariamente seguir. Já para os opositores e para os babis que não o aceitavam, Bahá'u'lláh vai colocar várias questões. Bahá'u'lláh compara o valor dos mais meritórios atos humanos com o valor do reconhecimento do manifestante de Deus. E diz-nos que este último, o reconhecimento do manifestante de Deus, é bem mais importante que o mais meritório dos atos humanos. Ele exorta-nos ao desprendimento e ao afastamento em relação às coisas mundanas. E são exortações que se repetem ao longo do texto. Além disso, diz que o prestígio espiritual de uma pessoa é conferido por Deus e deve-se à sua relação com o manifestante. E é de salientar também que a Surah Al-Kahf contém elogios aos sacerdotes que não se orgulham do seu conhecimento e do seu prestígio espiritual, mas que se submetem à palavra de Deus. Vamos agora ver alguns exemplos de parágrafos onde surgem este tipo de exortações. No parágrafo 71, por exemplo, ó povo, não discutais sobre a minha causa, pois nunca podereis abarcar a múltipla sabedoria do vosso Senhor, nem nunca conseguireis medir o conhecimento daquele que é o Todo-Glorioso, o Todo-Predominante.
Quem quer que afirme ter conhecido a sua essência é, sem dúvida, a mais ignorante de todas as pessoas. Todos os átomos do universo acusariam esse homem de impostura, e disto dá testemunha a minha língua, que nada fala salvo a verdade. Magnificai a minha causa e promulgai os meus ensinamentos e mandamentos, pois nenhum outro rumo além deste será digno de vós, e nenhum outro caminho vos levará a ele. Oxalá prestasseis atenção ao nosso conselho. Já nos parágrafos 82 e 83, encontramos estas palavras. Traz à existência, com a nossa permissão, espelhos resplandecentes e letras exaltadas que comprovem a tua sabedoria e domínio, deem testemunho do teu poder e glória e sejam manifestações dos teus nomes entre a espécie humana. Dizem, ó Assembleia de Espelhos, sois apenas uma criação da minha vontade e viestes à existência em virtude do meu mandamento. Acautelai-vos para que não negueis os versículos do meu Senhor e perpetreis injustiças e sejais contados entre os perdidos. Acautelai-vos para que não vos apegueis àquilo que possuís ou vos orgulheis da vossa fama e prestígio. Aquilo que vos convém é desprender-vos de tudo o que está nos céus e na terra. Assim foi decretado por aquele que é o Todo-Poderoso, o Omnipotente. Lemos nestas palavras que os crentes são como espelhos, que devem ensinar a causa, é-nos dito aqui no texto, dar testemunho, manifestar atributos divinos, que não devem fazer nada contrário à vontade de Deus, isto é, não devem negar os versículos de Deus, contrariar a vontade de Deus, conforme está expressa hoje em dia nas Escrituras Baais. Há um apelo ético em favor da justiça e uma advertência em relação ao orgulho mundano. Somos instados ao desprendimento, ao desapego. E no parágrafo 42, a Surya Akal diz-nos o seguinte: acautelai-vos para que não derrameis o sangue de qualquer pessoa. Tirai a espada da vossa língua da bainha da expressão, pois com isso podeis conquistar as cidadelas dos corações dos homens. Abolimos a lei que vos levava a fazer a guerra santa uns contra os outros. A misericórdia de Deus, em verdade, abrangeu todas as coisas criadas, se sois dos que entendem. Auxiliai o vosso Senhor, o Deus de misericórdia, com a espada do entendimento. Na verdade, é mais afiada e mais finamente temperada do que a espada da expressão, se apenas refletisseis nas palavras do vosso Senhor. Assim, as hostes da revelação divina foram enviadas por Deus, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Nestas palavras de Bahá'u'lláh encontramos uma lei em que é abolida a Guerra Santa. E, em vez de fazermos guerra, somos exortados ao diálogo e ao entendimento com os nossos semelhantes. É com as palavras, é com o entendimento que podemos tocar os corações dos nossos semelhantes. E é isso que Bahá'u'lláh nos exorta nestas palavras. Podemos encontrar na Surya Akal um conjunto de exortações dirigidas a um grupo específico, os Babis, os seguidores do Bab, que deveriam ter aceito Bahá'u'lláh. Nós falámos dos Babis na primeira sessão, quando fizemos uma contextualização histórica desta epístola. Existem várias epístolas em que Bahá'u'lláh se dirige aos Babis. Isto é algo que vai acontecer ao longo da sua vida. Vamos encontrar vários textos em que ele tem necessidade de se dirigir aos Babis que ainda não o reconheceram. E até mesmo na Epístola ao Fim do Lobo, que foi revelada no final da sua vida, algumas décadas depois desta Surya Akal, ainda nessa Epístola ele vai dirigir-se aos Babis que ainda não o reconheceram. Vamos então ver como é que Bahá'u'lláh se dirige aos Babis na Surya Akal. Na Surya Akal, Bahá'u'lláh afirma que a sua revelação é indissociável da revelação do Bab. E por isso, os crentes que tinham aceito o Bab são agora exortados e instados a aceitar Bahá'u'lláh. E é dito muito claramente
que não se pode aceitar o Bab sem aceitar Bahá'u'lláh. E os Babis têm os versículos revelados por Bahá'u'lláh como prova da sua condição de manifestante. No parágrafo 97, podemos ler as seguintes palavras. Diz, ó povo, nós em verdade, na nossa anterior revelação, chamámos-vos para este cenário de glória transcendente, este local de santidade imaculada, e anunciámos-vos o advento dos dias de Deus. No entanto, quando o mais grandioso véu foi rasgado e a beleza antiga veio a vós sobre as nuvens do mandamento de Deus, vós repudiastes aquele em quem acreditaste anteriormente. Ai de vós, ó companhia de infiéis, temei a Deus e não anuleis a verdade como as coisas que possuís. Quando o luminar dos versículos divinos surgir no horizonte da pena do Rei de todos os nomes e atributos, deveis prostrar-vos perante Deus, o Senhor dos mundos. O que nos é dito aqui é que a revelação do Bab e a revelação de Bahá'u'lláh têm a mesma fonte. E que não é possível aceitar uma dessas revelações e rejeitar a outra. E esta expressão que encontramos aqui, de anterior revelação, a nossa anterior revelação, é bem indicativa do elo que une Bahá'u'lláh ao Bab. Para muitos Babis, aceitar Bahá'u'lláh como manifestante prometido pelo Bab era um desafio tremendo. Alguns opunham-se abertamente a Bahá'u'lláh e outros deixaram-se envolver por intrigas do seu irmão Yahya. Mas a maioria dos Babis foi aceitando gradualmente Bahá'u'lláh. Na Surah Al-Kal, Bahá'u'lláh dirige-se aos Babis que ainda têm dúvidas sobre a sua condição de manifestante e vai exortá-los a reconhecer a sua causa e a auxiliar essa causa. E os crentes Babis que já o reconheceram são apresentados como exemplo para os Babis reticentes. Ele diz, por exemplo, no parágrafo 15, estes são aqueles que circulam em torno da causa de Deus, tal como uma sombra gira em torno do sol. Abri, pois, os vossos olhos, ó povo do Baiano, para que porventura os possais contemplar. Ao dirigir-se aos Babis que ainda não o aceitaram, Bahá'u'lláh vai interpelá-los e vai questioná-los. Vemos isso, por exemplo, no parágrafo 9. Ele diz o seguinte: ó povo do Baiano, negareis aquele cuja presença é o próprio objeto da vossa criação, enquanto vos regozijais indolentemente nos vossos divãs? Quereis rir de desprezo e argumentar com aquele de quem um único cabelo aos olhos de Deus supera tudo o que está nos céus e tudo o que está na terra? Ó povo do Baiano, apresentai então aquilo que possuís, para que eu possa saber por qual prova haveis acreditado anteriormente nos manifestantes da sua causa e por que razão agora vos mostrais tão desdenhosos. No parágrafo 11 encontramos outro exemplo de interpelação de Bahá'u'lláh aos Babis. Ele diz o seguinte: neste dia, a Assembleia no Alto contempla-vos nos vossos atos maldosos e evita a vossa companhia. E, no entanto, não o percebeis. Perguntam-se uns aos outros: que palavras preferem estes loucos e em que vale costumam pastar? Eles negam aquilo de que as suas próprias almas testemunham e fecham os seus olhos para aquilo que veem nitidamente? Juro por Deus, ó povo, aqueles que habitam na cidade dos nomes de Deus estão perplexos com as vossas ações, enquanto deambulais sem propósito e inconscientes numa terra ressequida e árida. Percebemos um tom assertivo nestas palavras de Bahá'u'lláh. Ele está a dizer para os Babis: têm um manifestante à vossa frente e ainda o negam. Acreditaram no manifestante anterior, que era o Bab, e negam um novo manifestante que está à vossa frente. No parágrafo 95, encontramos outras palavras, porventura ainda mais assertivas.
dizem o seguinte: dize, ai de vós, como podeis professar-vos crentes quando negais os versículos de Deus, o Omnipotente, o Omnisciente? Dize, ó povo, voltai as vossas faces para o vosso Senhor, o todo misericordioso. Acautelai-vos para que não fiqueis velados, salvo por aquilo que foi revelado no Baiano. Foi em verdade revelado para nenhum outro propósito, a não ser a menção de mim, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. E não possui qualquer outro objeto, só da minha beleza. Todo o mundo está repleto com o meu testemunho, se sois dos que julgam com equidade. E depois encontramos também na Surya Ekal palavras dirigidas a outro grupo específico, os opositores à causa, aqueles que se opunham abertamente a Bahá'u'lláh. Na Surya Ekal podemos encontrar várias referências e avisos contundentes para aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem de Bahá'u'lláh e se opunham à sua causa. Esses opositores são referidos como pecadores e ímpios, e as suas atitudes são descritas como uma imitação de atos e palavras dos seus antepassados quando apareceram outros mensageiros de Deus. Eles são também acusados de terem violado a aliança de Deus e são exortados a olhar para os testemunhos dos profetas e mensageiros do passado para poderem reconhecer a causa de Deus nos dias de hoje. Esses opositores são também comparados a mortos que estão nos seus túmulos, nos túmulos dos seus desejos egoístas e mundanos. E Bahá'u'lláh coloca-lhes várias questões que destacam as suas contradições. Esta forma de descrever os opositores como túmulos ou como mortos não é novidade. Nós vemos nos Evangelhos que Jesus já nos dá a expressão túmulos para se referir aos fariseus que se opunham a ele e exibiam uma falsa religiosidade. Por exemplo, no Evangelho de Mateus diz o seguinte: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, são semelhantes a túmulos caiados. Por fora parecem muito bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda a espécie de podridão. Assim são vocês. Por fora parecem muito boas pessoas aos olhos dos outros, mas lá por dentro estão cheios de fingimento e maldade. Vamos então ver alguns exemplos de parágrafos da Surya Ekal em que Bahá'u'lláh se dirige aos seus opositores. No parágrafo 56, diz o seguinte: as próprias palavras e atos destes homens dão testemunho eloquente da verdade das minhas palavras, se sois dos que julgam com imparcialidade. Quem quer que atribua os versículos divinos à feitiçaria, não acreditou em nenhum dos seus mensageiros, viveu e trabalhou em vão, e é contado entre aqueles que falam do que não conhecem. Dize, ó servo, teme a Deus, o teu Criador e teu Formador, e não lhe desobedeças, mas julga com imparcialidade e age com justiça. Aqueles que o Senhor dotou com conhecimento encontrarão nas próprias objeções levantadas pelos descrentes provas conclusivas que invalidam as suas afirmações e justificam a verdade desta luz manifesta. E no parágrafo 86 encontramos a denúncia da religiosidade exibicionista, denúncia que faz lembrar as denúncias de Jesus perante o exibicionismo dos fariseus, como referi anteriormente. E o parágrafo 86 diz o seguinte: quão numerosos aqueles que gastam toda a sua riqueza no caminho de Deus e que descobrimos no momento da sua revelação ser dos rebeldes e dos insolentes. Quantos aqueles que seguiram o jejum durante o dia apenas para protestar contra aquele por cujo mandamento a lei do jejum foi primeiramente estabelecida. Esses homens são em verdade os ignorantes. E quantos aqueles que subsistem com pão grosseiro e têm por único assento a erva do campo e passam por todo tipo de dificuldades apenas para manter a sua superioridade aos olhos dos homens. Assim expusemos os seus atos para que isto possa servir de aviso para outros. Estes são os que se sujeitam a todo tipo de privações perante o olhar dos outros, na esperança de perpetuar os seus nomes, quando na realidade não restará qualquer menção a eles, salvo nas pragas e maldições dos habitantes da terra e do céu.
Muitas pessoas procuravam Bahá'u'lláh para lhe colocar questões fúteis, muitas vezes relacionadas com dogmas ou com religiosidade popular. Eram questões que só por si indicavam o quão perdidas estavam essas pessoas e quão longe estavam de perceber as religiões do passado, o seu verdadeiro propósito, os seus princípios e os seus mandamentos. Mas havia outras pessoas que colocavam questões objetivas e sinceras. E um exemplo disso são as questões colocadas pelo tio do Bab a propósito da questão da divindade do Bab. Essas questões foram respondidas no Livro da Certeza. Sobre as perguntas fúteis que lhe eram colocadas, sobretudo da parte dos opositores, Bahá'u'lláh diz o seguinte na Surah Al-Kahf: quantos foram aqueles que entraram na morada do paraíso, o local onde se estabeleceu o trono de Deus, estiveram perante o seu Senhor, o mais exaltado, o mais grandioso, apenas para indagar sobre as 4 portas ou sobre alguns imames da fé islâmica? Essa é a condição dessas almas, se sois dos que compreendem. É como testemunhais no presente dia. Aqueles que não acreditam em Deus e lhe atribuem parceiros, agarram-se a um único dos nossos nomes e ficam impedidos de reconhecer aquele que é o Criador de todos os nomes. Testemunhamos que esses homens, em verdade, estão entre o povo do fogo. Pedem ao sol que comente as palavras da sombra e ao verdadeiro que explique as palavras das suas criaturas, se apenas o percebesseis. Bahá'u'lláh apresenta-se como um novo manifestante de Deus. E para qualquer pessoa, reconhecer um novo manifestante de Deus pode ser um desafio tremendo. Mas é um desafio que está ao alcance de qualquer um de nós. No nosso relacionamento com Deus, o maior desafio que cada um de nós pode encontrar é certamente reconhecer os seus manifestantes, aquelas almas santificadas cujas vidas, cujos ensinamentos refletem a vontade de Deus e os atributos divinos. E ao longo da Surah Al-Kahf, nós somos repetidamente exortados a reconhecer o manifestante de Deus e até somos aconselhados sobre o que é que devemos fazer para conseguir reconhecê-lo. Todos os seres humanos têm capacidade para reconhecer um manifestante de Deus. Não são só alguns iluminados que têm essa capacidade. Não são só algumas pessoas com muito conhecimento que têm essa capacidade. Não. Reconhecer o manifestante de Deus está ao alcance de qualquer ser humano. É certo que isso pode ser uma provação para alguns de nós. Mas Bahá'u'lláh diz-nos claramente que essa provação não está para além das nossas capacidades. Isto é uma prova que qualquer um de nós pode superar. No parágrafo 52, este tema é abordado com as seguintes palavras. Diz: nós criamos tudo o que está no céu e na terra, na natureza feita por Deus. Quem se voltar para este semblante abençoado manifestará as potencialidades dessa natureza inata. E quem dele permanecer velado será privado desta graça invisível que a tudo abrange. Em verdade, nada existe onde o nosso favor tenha sido negado, uma vez que fomos equitativos ao dar forma a cada um e a todos, e por uma palavra da nossa boca apresentámos-lhe a confiança do nosso amor. Aqueles que a aceitaram estão de facto seguros e protegidos, e são contados entre aqueles que estão imunes aos terrores deste dia. Aqueles, porém, que a rejeitaram, eles não acreditaram em Deus, o amparo no perigo que subsiste por si próprio. Assim fizemos distinções entre as pessoas e proferimos a sentença sobre elas. Nós seguramente temos o poder para discernir. Todos nós fomos criados por Deus e todos temos igual capacidade para reconhecer os seus manifestantes. Também temos autonomia e liberdade para reconhecer ou rejeitar os manifestantes de Deus. E temos ao nosso dispor as provas da divindade de cada manifestante de Deus, as suas palavras. Deus distingue
aqueles que reconhecem os manifestantes daqueles que não os reconhecem. E isso é o que nas escrituras do passado tem sido chamado de juízo final. Dissemos em sessões anteriores que as palavras dos manifestantes de Deus são a principal prova da sua divindade. Baha'u'lláh refere essa prova para os opositores à sua causa. E ele diz o seguinte, no parágrafo 77. Acautelai-vos para não ser descontados entre os que permitem que os versículos do seu Senhor passem por eles sem que os escutem ou reconheçam. Esses, em verdade, são dos obstinados. E no parágrafo 78, Baha'u'lláh retoma este tema. Ó povo, não sejais como aqueles que se apresentaram perante o nosso trono e, no entanto, não conseguiram perceber ou entender. Esses, de facto, são um povo desprezível. Recitámos-lhe os versículos que arrebatarem os habitantes do domínio paradisíaco e moradores no reino do alto, e, no entanto, eles saíram dali velados e preferiram escutar a voz daquele que é apenas um servo de Deus e uma mera criação da sua vontade. Estas palavras do parágrafo 78 são dirigidas aos babis que não reconheciam Baha'u'lláh e preferiam seguir o seu irmão Yahya. Baha'u'lláh diz-nos que o reconhecimento de um manifestante de Deus é o ato mais relevante na vida de um ser humano. É algo que supera tudo o que possamos fazer, de bom ou de mau. Esta importância que Baha'u'lláh atribui ao reconhecimento da condição divina de um manifestante de Deus faz-nos lembrar a história do bom ladrão que foi sacrificado juntamente com Cristo. Ele tinha uma vida de pecado, mas no momento da sua morte ele reconhece a divindade de Jesus. E Baha'u'lláh está-nos a dizer algo muito semelhante. No parágrafo 85, temos as seguintes palavras. Dize, ó manifestantes dos meus nomes, fosseis vós oferecer tudo o que possuís, ou melhor, as vossas próprias vidas no caminho de Deus, e invocá-lo tantas vezes quanto o número de grãos de areia, as gotas de chuva e as ondas do mar, e, no entanto, vos opusesseis ao manifestante da sua causa no momento do seu aparecimento, as vossas obras não seriam de forma alguma mencionadas perante Deus. Fosseis vós, porém, negligenciar todas as obras justas e escolher acreditar nele nesses dias, Deus porventura colocará de lado os vossos pecados. Ele, em verdade, é o Todo-Glorioso, mais generoso. Assim vos informa o Senhor sobre o seu propósito, para que talvez não vos mostreis orgulhosos diante daquele por quem tudo o que foi revelado durante toda a eternidade foi confirmado. Feliz aquele que se aproxima desta mais sublime visão, e ai daqueles que se afastam. Como seres humanos, somos criaturas limitadas e devemos estar conscientes das nossas limitações. Segundo a Surya Ekal, uma única palavra do manifestante de Deus seria suficiente para que toda a humanidade o reconhecesse e permitiria descobrir segredos de todas as ciências. E Baha'u'lláh também nos diz que existem outros conhecimentos para os quais a humanidade não tem capacidade de compreensão. Mais uma vez, somos confrontados com as nossas limitações enquanto seres humanos face à transcendência do divino. No parágrafo 66, Baha'u'lláh diz o seguinte: no íntimo do tesouro da nossa sabedoria, encontra-se por revelar um conhecimento do qual uma única palavra, se decidíssemos revelá-la à espécie humana, faria todo o ser humano reconhecer o manifestante de Deus e admitir a sua omnisciência, permitiria a todos descobrir os segredos de todas as ciências e alcançar uma condição tão elevada que se veria totalmente independente de todo o conhecimento passado e futuro. Também possuímos outros conhecimentos, dos quais nenhuma letra podemos revelar, nem vemos que a humanidade seja capaz de ouvir a mais simples referência ao significado. Assim os informamos do conhecimento de Deus, o Omnisciente, o Sapientíssimo.
Se encontrássemos eleitos dignos, dar-lhe-íamos a conhecer os tesouros dos significados ocultos e transmitir-lhe-íamos um conhecimento do qual uma única letra englobaria todas as coisas criadas. Os manifestantes de Deus possuem conhecimentos que nos transcendem, conhecimentos que nós, uns mortais, nunca poderemos compreender. Apenas sabemos que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão. Isso não é de admirar, pois nós sabemos, pelos ensinamentos morais, que os manifestantes de Deus se encontram num plano de existência superior ao da restante criação. E para terminar esta quarta sessão, deixo-vos algumas questões para reflexão. Por que é que se diz no texto de Surya Ekal que os opositores a Baha'u'lláh violaram a aliança de Deus? Como é que se pode conciliar o conceito de um Deus todo misericordioso com as palavras de Baha'u'lláh dirigidas aos seus opositores e aos babis que não aceitavam? Qual é a origem do verdadeiro prestígio espiritual? E qual a sua relação com o exibicionismo religioso? Se uma única palavra de Deus seria suficiente para que toda a humanidade reconhecesse o manifestante, como é dito no parágrafo 66, então por que é que essa palavra não foi proferida? Deixo-vos agora algumas referências bibliográficas que vos podem ajudar a aprofundar e a expandir os temas que abordámos nesta sessão. Deixo também uma recomendação de leitura, este livro Humanidade, uma História de Esperança. É um livro que nos apresenta uma perspectiva positiva sobre a evolução humana e nos questiona-nos sobre o que é que nos guia. Somos nós guiados por instintos e por impulsos básicos, por uma natureza violenta e egoísta? Será que apenas podemos ser controlados por leis e normas sociais? Será que aquilo que é o chamado verniz da civilização pode instalar com facilidade? Ou será que somos criaturas naturalmente bondosas e capazes de assimilar valores morais comuns? Será que temos uma tendência natural para cooperar uns com os outros? E quão resiliente é a nossa capacidade de cooperação? E o que é que nos leva a acreditar numa perspectiva mais positiva ou mais negativa da condição e da evolução humana? É, como eu disse, um livro que eu recomendo vivamente. Depois, recomendo também um conjunto de artigos sobre as palavras ocultas, artigos da autoria de David Langness, que estão publicados no meu blog. São uma reflexão profunda e revigorante. Também recomendo vários artigos sobre temas sociais que estão publicados no meu blog. Artigos em que se abordam questões como o racismo, a educação, a igualdade de género, o dinheiro, as armas de fogo, os abusos sexuais, enfim, toda uma panóplia de artigos bem interessante e que é apresentada numa perspectiva Bahá'í. E assim chegamos ao fim desta quarta sessão sobre a Surya Ekal, a Epístola do Templo. Obrigado pela vossa atenção.